A família brasileira já não cabe em um único modelo. Dados do IBGE mostram que, pela primeira vez, menos da metade dos lares do país é formada por casais com filhos. Ao mesmo tempo, avançam novas configurações familiares, como as mães solo, as famílias recompostas e os casos de multiparentalidade. Essa realidade traz importantes debates sobre direitos, guarda, herança, vínculos afetivos. E é sobre essas transformações, os seus impactos na sociedade, que a gente vai conversar agora no nosso Papo Reto. E para explicar tudo isso de um jeito simples e direto, do jeito que a gente gosta, a gente recebe ela, advogada especialista em direito da família, a doutora Bruna Foglia. Que bom que você voltou e trouxe a Mamis hoje. Eu vim muito bem acompanhada hoje. Muito bem acompanhada, obrigada, viu? Já que o assunto é família. Vamos falar. Não é? Mudou muita coisa então? Mudou muito nas últimas décadas. A família brasileira mudou, a sociedade mudou e o direito teve que acompanhar. Teve que acompanhar. Teve que acompanhar. Tivemos um aumento no número das mães solos, das famílias recompostas, dos casais homoafetivos. E o direito, ele precisa proteger esses núcleos, essas novas formatações familiares. Então, só você mesmo já abriu, a gente pela primeira vez nós tivemos uma queda no número da, digamos assim, né, da família tradicional, que são os casais com filhos. Então, menos da metade hoje das famílias são formadas pelos casais com filhos. Por quê? Porque houve uma expansão dessas outras formas familiares. E o direito, ainda bem que acompanha. Para garantir os direitos. Acompanha essas mudanças. O que é família recomposta, quando você fala? Família recomposta é quando a gente tem uma situação de um divórcio e um segundo casamento. Ou uma pessoa que é viúva e se casa novamente. A gente falou sobre isso, mas com um nome diferente. Agora eu não vou lembrar o que a gente falou. Multiparentalidade ou socioafetividade. Exatamente. Então, são formas hoje, são vínculos que a justiça reconhece como os vínculos de afeto. A gente tem na justiça esse reconhecimento do vínculo afetivo muito equivalente ao vínculo biológico já. Então, imagina uma situação, para facilitar, né, o entendimento, com um exemplo prático, imagina uma situação de uma criança que tem o pai biológico presente, mas tem uma criação por um padrasto que também é presente na vida daquela criança, tem um vínculo afetivo forte, tem as responsabilidades diárias atendidas, de médico, de escola, porque a parentalidade ela envolve muitas responsabilidades, né? Então, hoje a justiça, ela não obriga, vamos dizer assim, a criança a escolher entre um e outro. Ela permite que aquela criança possa ter os dois como pais, porque de fato ele é. E não se trata, Sara, de proteger ali ou privilegiar os adultos, mas a criança envolvida. Exatamente. Porque ela já está inserida numa realidade onde ela tem um vínculo afetivo muito forte com um padrasto, uma madrasta, né? No caso dessas famílias recompostas ou as famílias mosaicos, como eu gosto de falar. Mosaico. Família mosaico. Foi essa expressão que você usou outra vez, eu achei fantástica. Família mosaico. E então ela já está inserida naquela realidade e a justiça ela só vem para chancelar isso. A justiça vem para reafirmar que aquela relação de fato existe e declarando direitos, declarando deveres. Eu ia falar, não são só direitos, mas deveres também. Deveres também, com certeza. Que tipos de deveres? Se eventualmente esse padrasto se separa dessa mãe, essa relação com essa criança, ela vai permanecer. Ela não vai se quebrar.
Porque, veja, se houve um reconhecimento socioafetivo, aquele vínculo é com a criança, não é mais com a mãe da criança. E é isso que eu acho incrível, porque o reconhecimento da justiça nesse ponto é em relação ao bem-estar da criança, ao melhor interesse da criança. Qual que é o melhor interesse da criança? E é isso que a justiça vem analisar. É uma situação temporária em relação a uma questão ali do casamento da mãe ou do casamento do pai em relação à madrasta? Não. É um vínculo afetivo mesmo da criança, sabe? E isso protege. Então, mesmo que haja uma futura separação, essa criança ela vai continuar sendo, agora reconhecidamente pela justiça, filha daquele padrasto ou daquela madrasta, no caso de uma madrasta também isso pode acontecer. Que vai ter os direitos de ver, de visita, mas também deveres. De pagar pensão, de herança, no caso de falecimento. Ela também vai ter esse direito de receber herança, né? Então, como se fosse um filho biológico, né? E é muito interessante isso, porque a gente consegue hoje ver que essas transformações na sociedade, né? Essas reconfigurações familiares, em qualquer formato, né, Sara? Porque família, eu digo que família é onde a gente quer estar. Não importa qual é a forma que a nossa família tem, se é mãe solo, se são dois pais, se são duas mães. Essa semana nós tivemos, por exemplo, um reconhecimento de um tio com uma sobrinha, um reconhecimento de socioafetividade, porque ele criou ela por 20 anos como filha. Gente, eu acho isso sensacional, porque imagina, ela perdeu os pais com 7 anos de idade e aquele tio realmente assumiu ali a criação. Nunca oficialmente adotou, mas não. Adotou na prática. Adotou no coração. Talvez não legalmente, exatamente. Mas no dia a dia, sim. E ele faleceu e no momento ali, né, em que há a divisão, ali a partilha, ela quer esse reconhecimento, ela quer... lembra que nós falamos isso até... esses tempos atrás, né, do direito ao nome, o reconhecimento de paternidade. A pessoa quer ser reconhecida porque ela se sente filha. Não é uma questão só financeira, né? Não é uma questão, muitas vezes não é uma questão só financeira. Então, e nós tivemos, a justiça reconheceu. Olha, é muito bonito isso. Sim. E, gente, pensar que a gente... Hoje em dia, as mudanças aconteceram tão rapidamente, né? Porque a gente está falando de poucas décadas. Sim. E essas alterações aconteceram agora? Não, essas alterações, elas vêm acontecendo aos poucos. Mas nos últimos anos, isso é uma coisa mais recorrente. Mas assim... Sara, o que a gente precisa deixar claro? Não basta, por exemplo, no caso de uma família mosaico, não basta ser padrasto, não basta ser madrasta, não basta gostar da criança, tem que realmente estar ali, criar um vínculo afetivo, assumir responsabilidade, ter aquela noção mesmo do cuidado, da criação, do dia a dia, do convívio. É a parentalidade na vida real, exercida diariamente, tá? Então, as pessoas às vezes acham, não, mas então basta eu ser padrasto, madrasta para gerar esse reconhecimento? Não, não é só isso, porque a criança também precisa se sentir filha. Aquele padrasto, aquela madrasta precisa se sentir pai, precisa se sentir mãe, né? Daquela criança. É isso que precisa acontecer. Precisa, para as pessoas, para terceiros, olha, esse aqui é meu filho, olha, esse aqui é meu pai, tratar como pai, tratar como mãe. Esse reconhecimento público também é importante. Então, a justiça, ela precisa dessas provas, assim, se tratando de um processo, quando a gente leva para um processo judicial, é isso que a justiça vai analisar também nesse momento.
existe essa vontade, eles se expressam dessa forma perante a sociedade, então tudo isso é levado em consideração. Exatamente. 43999520380. Hoje a gente está falando sobre esse crescimento de diferentes modelos familiares. E aí, você se encaixa em algum modelo diferente? Também. Somos uma família mosaico. E aí, como que é na sua casa? Você pode participar via chat do YouTube, @RicRecordLondrina, pode mandar suas dúvidas. Hoje a gente está recebendo ela, que é advogada especialista em direito da família, doutora Bruna Foglia. Vamos ver a mensagem do telespectador que já chegou? Thaís mandou o seguinte: oi, queridas, boa tarde. Minha irmã tem 2 filhos. Conversamos muito sobre o destino das crianças numa possível morte dos pais, minha irmã e meu cunhado. Somos muito próximas e definimos no coração que eu vou ficar com as crianças. Existe algum documento que ela pode deixar pronto? Testamento vale para isso? E se algum outro parente quiser reivindicar a guarda? Somos leigas no assunto e adoraria essa ajuda. Thaís, boa pergunta, boa questão. E aí, Bruna? Sensacional a pergunta. Eu sempre, Sara, quando vou iniciar um planejamento sucessório, eu gosto de iniciar pelo testamento, principalmente quando tem menor envolvido. Porque as pessoas acham que testamento é só para patrimônio e não é. Com quem... É perfeita essa pergunta porque ela tocou num ponto muito sensível. Com quem você vai deixar seus filhos se você faltar? Não é com quem você vai deixar sua herança, o apartamento ou o carro. Na verdade, isso é o que menos importa. O que mais importa são seus filhos. Isso tem um valor. Exato. Olha isso, que maravilhoso. Perfeito. E eu gosto justamente de, no testamento, quando tem menor envolvido, já colocar a pessoa que vai ficar responsável pela criação daquelas crianças enquanto eles forem menores. Quem vai ficar responsável pela administração dos bens dessa criança enquanto eles forem menores? Então, gente, é sensacional pensar nisso, porque e as pessoas têm receio nessa área de imaginar esse tipo de situação, e a única certeza que a gente tem. Com certeza. A gente não gosta de falar de morte, né? Não. A gente foge disso, mas pensa nisso. Qual a importância? Testamento não só para bens. Não. Isso é maravilhoso. E eu tive uma cliente que fez um testamento só com esse objetivo. Porque ela era uma mãe solo, né? E ela fez justamente com esse objetivo. Se eu faltar, eu quero que a minha filha seja cuidada pela minha irmã. E ela deixou no testamento isso. Se ela faltar, ela quer que a guarda fique com a irmã. Para justamente evitar esse tipo de disputa entre parentes, entre outras pessoas. Porque quem vai sofrer são as próprias crianças. Exato. Se já estão sofrendo com uma perda. Exato. Então, no caso de um falecimento, gente, é outro tipo de família que se forma. O pai falta, a mãe falta. A gente tem uma nova família que se formou, né? Então, é muito interessante e importante, gente, pensar nisso. E as pessoas evitam por receio, por medo, talvez, né, de... Não quero nem falar sobre o assunto. Não quero nem falar para não atrair. Para não atrair, mas não é isso, né, gente, é aquela coisa, a única certeza que a gente tem. Sim. Mas a gente deveria falar mais sobre isso. Que bom que você está trazendo esse assunto. 43999520380. Vamos falar sobre pagamento de pensão? Vamos. Ai, você tem dúvidas? Manda as dúvidas para cá, 43999520380. Afinal de contas, se a pessoa não é o pai, não é a mãe biológico, mas está lá cuidando, ajudando, assumiu, ele tem esse direito, ou melhor, dever de pagar a pensão, caso haja uma separação? No caso, se houver o reconhecimento da paternidade socioafetiva, sim. Porém, o que acontece na prática, Sara? Para que aquela criança não fique desamparada, mesmo enquanto o processo está correndo, tá? Liminarmente, o juiz pode determinar que aquela pessoa pague a pensão, sim. Independente. Para evitar que aquela criança fique desamparada. É possível. Tá? E no caso, é só o homem que paga a pensão ou a mulher também? A mulher também, gente. É uma coisa que a gente não fala.
É uma coisa que a gente não fala. E interessante que nessa mudança, né, que a gente teve das famílias nas últimas décadas, a gente teve também pela primeira vez um aumento nas guardas compartilhadas, porque antes tinha aquela cultura do filho ficar só com a mãe, das guardas unilaterais. E isso também foi uma coisa que mudou. Então, em relação à pensão, a mãe também paga pensão. Em que situação que ela paga pensão? Na mesma situação que o pai paga pensão. Quando o filho está morando com a mãe, o pai não paga pensão. Então, se o filho for morar com o pai, a mãe também paga pensão. Né? No direito, a gente tem uma coisa que se chama proporcionalidade e razoabilidade. Então, basicamente é o seguinte, quem paga mais, quem pode mais, paga mais. Tá. Então, se de repente a mãe, ela pode pagar mais pela pensão do filho, ela tem uma condição melhor que a do pai, ela vai pagar mais pensão. E o pai vai pagar menos. Agora, quando é dividido guarda compartilhada, aí não, porque daí cada um já está cuidando. Tudo vai depender também da situação de cada um, né? Vai depender. Se o pai pode pagar mais, ele vai pagar mais. Se a mãe pode pagar mais, ela vai pagar mais. É claro que na prática, ali no dia a dia, tem as questões de responsabilidade mesmo, porque essas questões, gente, outra coisa, Sara, que as pessoas confundem com guarda compartilhada, não é divisão matemática de tempo, tá? Importante dizer isso. O que é a guarda compartilhada? A guarda compartilhada é o compartilhamento de responsabilidade. Não significa... E não é só pagar a pensão e falar, pronto, cuida aí. De jeito nenhum. Não é? De jeito nenhum. Então, se eu tenho uma guarda compartilhada, significa que eu tenho responsabilidades, mas o pai da criança também tem as mesmas responsabilidades. Não significa que... se a semana tem 7 dias, então vai ficar 3,5 com um e 3,5 com o outro. Contados horários, minutos, que a gente vê às vezes assim, né? Não existe isso, né? Porque às vezes a gente vê cada briga na justiça por conta de divisão matemática ali da semana. Você sabe que eu e o pai do meu filho, nós somos separados. E a gente fez uma separação amigável. A gente nunca, na verdade, foi casado oficialmente. E nós nos damos muito bem. E ontem eu fiquei tão feliz... Porque a gente foi eu fui com meu marido buscar o Benjamin no futsal e o pai dele estava lá. Nós sentamos no espetinho, estava eu, meu marido, o pai do meu filho, meu ex-marido, a quem eu respeito, admiro, que é um excelente pai também, e o meu filho. E foi a primeira vez que eu vi o meu filho manifestando afeto pelo meu marido. Na frente do pai dele, porque ele tem medo do pai se sentir magoado, ofendido, tá me trocando, e não é isso. Então eu vi essa situação, eu falei, ai Deus, obrigada, que não é sobre dinheiro, não é sobre nada, e não tem essa história de, ficou comigo, ficou com você. Na verdade, os dois querem ficar com ele, todo mundo quer ficar com o Benjamin. Isso. Graças a Deus. Mas assim, esse ato de manifesto de amor para com o padrasto dele na frente do pai, porque ninguém tá roubando espaço de ninguém, tem espaço para todo mundo. Exato. O amor é dividido. E sabe por que isso aconteceu? Porque ele se sentiu seguro em se manifestar dessa forma. Exato. Ele se sentiu seguro. De alguma forma, ele sentiu que podia, que a guarda estava baixa, que ele podia manifestar, que o pai não ia ficar chateado, bravo. Exato. Foi lindo. E, gente, eu sempre falo que a criança é o ser mais adaptável que existe. O problema sempre envolve os adultos. É um ciúme, é uma mágoa, é um ressentimento. Então, quando os adultos conseguem transpor essas barreiras, a criança fica bem. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, principalmente a criança, Exatamente. Gente. Não importa se ela vai morar com o pai, se vai morar com a mãe, não importa. Ela só precisa ver os dois bem. É só isso. 43 999520380. Participa comigo, manda mensagem. Tem dúvidas? Manda pra cá. @RicRecordLondrina no YouTube também você participa. A Sandra mandou o seguinte. E no caso que a mãe sabe que o pai é meio prolapso, relapso deve ser,
ela pode indicar outra pessoa para ficar com os filhos em falta dela, com o pai vivo? Sandra, aí eu já não sei. Olha só, ela até pode manifestar o desejo dela num testamento, mas isso vai depender no momento que houver o falecimento dela, vai depender da justiça apurar se aquele pai realmente é relapso, se houveram falhas, que tipo de falhas foram, porque assim, às vezes a gente está falando de alguma situação que a mãe não concorda com o tipo de criação do pai. Ele pega aqui em casa e deixa na casa da avó. Ele não dá o tipo de comida que eu dou. E não é o tipo de situação que a justiça possa considerar como grave. Agora, uma situação de abuso, de maus tratos, completamente diferente, tá? Então, nesse tipo de situação, ela consegue sim indicar a pessoa em testamento que ela gostaria que o filho dela fosse cuidado. Os motivos daí? Explicando os motivos. Porque daí vai ser apurado depois. Exatamente, para se apurar depois, sem sombra de dúvida. Vamos mais uma mensagem de telespectador, 439-99520380. Mensagem da Regiane. Boa tarde, eu sou casada com meu marido há 30 anos. Quando eu fui morar com ele, eu já tinha uma filha de 3 anos e ele 2 filhos. Uma menina de 5 e um menino de 6. Ele era viúvo. As crianças moram tudo com a gente. Eu e ele tivemos mais 2 filhos. Sara, minha casa tinha 5 crianças. E a gente era muito feliz. Nós somos até hoje, mas aquele tempo era muito bom. Eu nunca gostei de ser chamada de madrasta, e sim boadrasta. Minha filha... criamos todos, graças a Deus. Hoje todos casados. Tem uma que faleceu com 13 anos, era dele, mas me chamava de mãe. Regi, que lindo o seu depoimento. Uma casa cheia, 5 crianças, não importa se é filho biológico ou não, é tudo filho, não é? Porque é aquilo, pai, mãe é quem cria, é quem dá amor, é quem dá afeto. É isso que importa, né? Família, como eu disse, é onde a gente quer estar, não interessa. E que lindo esse depoimento. Lindo, Bruna. Fiquei emocionada. Vai ter um monte de mensagem, um monte de dúvida. A gente vai mandar no seu Instagram, pode ser? Pode. Manda pra você responde lá? Respondo. Você que mandou várias dúvidas, a gente não vai conseguir responder todo mundo. Faz o seguinte, entra no Instagram da doutora Bruna, ela vai responder todas as suas perguntas lá, tá bom? Bruna Fogli, advogada, obrigada. Obrigada, Sara. A gente adora quando você vem. A gente adora. Eu também gosto.